Graça e paz, irmãos. Eu sou Carolina Fernandes e irei realizar a leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos. Lembrando que a nossa meta é levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas. Deixe o seu pedido de oração, se assim desejar. Amém? E hoje, com muita alegria, vamos mandar um grande abraço aos irmãos da Igreja Presbiteriana, a presbiteriana que se encontra no Brasil e no mundo, enfim, os nossos irmãos na fé. Amém? Salmo 34. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem?
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome,
mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos.
Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor,
comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado.
Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará.
A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles.
Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem.
Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem
e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados.
os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão.
Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado.
Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvarei ao Senhor de todo o meu tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandeci ao Senhor, comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Temei ao Senhor, os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará.
A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Amém.